Meu relacionamento mudou muito quando comecei a treinar musculação. O treino foi melhorando meu corpo e fui me sentindo mais confiante com o passar do tempo. Os conhecimentos que adquiri no RD também melhoraram muito nosso relacionamento, pois vou aprendendo, fazendo e passando conhecimento para o meu marido. Ele tem a cabeça aberta e vai ouvindo e melhorando também, sensacional. Uma coisa que acho bacana entre casais é uma conversa aberta sobre combinações, o que é aceito, o que deixa o outro desconfortável, enfim, quando o casal consegue comunicar o que incomoda e como está se sentindo, fica mais fácil evitar comportamentos que machucam o outro. Então, ontem eu estava falando, inclusive, com a minha noiva sobre uma coisa que não tem nada a ver aqui com o que a gente está falando de relacionamento, mas a gente acabou caindo nesse assunto e foi uma conversa bem interessante, porque eu me considero uma pessoa muito pragmática, né? Às vezes pragmática até demais. Então, algumas coisas que eu faço para outras pessoas soam como, e talvez você aí do outro lado vai se identificar com isso, soa como uma coisa ruim, assim, uma coisa fria, né? Uma coisa dura, uma coisa que vem de uma pessoa que não tem coração. Pelo menos é o que parece, né? Com alguns comportamentos que eu tenho. Felizmente, as pessoas que andam comigo e que estão próximas a mim entenderam que eu funciono dessa forma e, de certa forma, se habituaram a esses comportamentos. O que basicamente... Sobre o que basicamente a gente estava conversando ontem, né? Relacionado a isso. A gente, no WhatsApp, a gente tem uma forma de conversar muito peculiar, né? Para quem está perguntando aqui, ó, se você deixar o seu celular na horizontal, pelo que eu entendi, os comentários somem. Se você assistir pelo site, também tem uma opção ali de você desativar os comentários, tá? No WhatsApp, cara, eu tenho muita coisa para fazer, né? Então eu tenho muito grupo de WhatsApp que eu participo do sócio. Eu já não participo de muito grupo de WhatsApp, que eu acho uma perda de tempo gigantesca. Então eu participo do grupo dos sócios das empresas, alguns grupos específicos de diretores e quase nenhum grupo de amigos e nem um grupo de familiar só, que só tem os meus pais e minha irmã. Então eu odeio ficar digitando no WhatsApp e conversando por WhatsApp, porque é uma perda de tempo colossal na minha análise. E quando eu vou falar com as pessoas por WhatsApp, eu tenho até uma certa dificuldade, às vezes, que eu pareço de fato muito rude, porque eu não dou bom dia, eu não pergunto se está tudo bem. Eu mando mensagem porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu mando ali. Agora eu tô tentando mudar isso e tô ligando para as pessoas, né? Só que as pessoas não atendem, né? Acho que principalmente os mais jovens não falam, não conseguem falar mais no telefone, não sei se tem medo, se ficam com vergonha, travam. Não sei o que está acontecendo. Estou tentando viver como os anciões viviam na década de 90, né? Vocês estão tão longe já de nós que nem parece que existiu, né? Onde as pessoas se ligavam. E aí eu tento ligar pra galera, preciso falar com o Rafa, alguma coisa da Edro, dos investimentos, eu ligo. Eu prefiro falar com algum sócio, eu ligo. Eu tento ficar ligando, porque acho que é mais clara a comunicação e aí sim dá tempo. Ô, tudo bom? E aí, beleza? Aí, cara, uma coisa que você resolveria, presta atenção, uma coisa que você resolveria em 3 minutos numa ligação. 3 minutos numa ligação. E aí, tudo bem então? Ah, cara, tá pensando nisso, você acha que pode... resolveu. No WhatsApp, às vezes, se estende por 6 horas, porque aí você manda e a pessoa não entende, aí ela pergunta alguma coisa e para de responder, aí depois manda de novo, aí vem um áudio gigantesco. É um saco, cara, muito improdutivo. E com a minha noiva, a gente conversa de forma super, super direta, né? Ela até comentou ontem que uma vez estava falando com o personal perto tava na academia, e aí o personal estava perto, assim, a gente estava falando meio rápido e tal, e ele até perguntou se a gente estava brigado, ou se porque a gente falava muito seco. Falou, não, é assim que a gente fala. Aí ela comentou que tem amigas e outras pessoas que seria um problema esse tipo de comunicação no WhatsApp. Eu até demorei para entender, mas que seria um problema esse tipo de comunicação no WhatsApp, porque é uma fala muito reta. Eu vou dar um exemplo. Ontem ela estava na academia, a minha noiva,
A Mayara, e aí eu mandei mensagem pra ela pedindo pra ela passar no mercadinho e comprar umas coisas. Eu mandei. Oi, se puder, passa no mercadinho e compra tal e tal coisa. Daí ela respondeu, ok. Me deu. Não sei por qual razão, algumas pessoas, segundo ela, e de fato faz sentido, achariam que isso é uma comunicação muito seca, muito grossa, com falta de carinho. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara. Isso deve acontecer pra caramba. Tenho certeza que isso deve acontecer pra caramba. Devem ter relacionamentos que giram em torno desse tipo de pequenas coisas, sabe? Ah, mas você disse só um ok, tá tudo bem? Você tá bravo comigo? Você tá tudo bem? Você... Tipo, quê? Sabe? Parece uma eterna desconfiança e uma incapacidade de verbalizar quando há algo errado e, portanto, as pessoas ficam procurando em pequenos momentos ou pequenas sugestões do dia a dia, assim, se aquela pessoa tá mais ou menos brava com ela. E isso é explicado em parte pelaquela última parte ali do comentário daquela pessoa, que ela disse que quando a gente tem uma comunicação, e eu concordo, acho que inclusive isso foi abordado na aula, quando a gente tem uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, clara, isso faz com que seja possível você viver desamarrado dessas pequenas picuinhas que ocorrem em relacionamento, de uma pessoa na correria do dia a dia mandar um ok, um sim, sem ser sim, com 3, 4M, sabe? Sim. Quando você tem uma comunicação clara, você manda isso para a pessoa e a pessoa não vai supor que você está brava ou bravo. Por quê? Porque quando você está bravo ou brava, você fala, entendeu? Então, o que você supõe? Bom, se ele não falou, se ela não falou, não tá bravo. Então, vamos seguir jogando. Acho que isso é meio que uma vida adulta, né? Uma vida madura. Um relacionamento, não é nem adulto, é uma vida madura. Tem adulto que faz isso, né? É um relacionamento maduro, onde duas pessoas são maduros e estão conversando como dois sujeitos amadurecidos que são. Né? Só que realmente é comum essa perda de tempo abissal em relacionamentos não só amorosos, mas relacionamentos de amizade também. Essa questão de, sabe, um amigo foi com o outro num lugar aí não te convidou e meu Deus, acabou o mundo. É uma questão, acho que é uma dificuldade tremenda que as pessoas têm de serem autossuficientes ou de conseguirem ter as coisas próprias para fazer e os seus próprios rolês, assim, que geram, sei lá, uma dependência tão absurda dos outros que se a pessoa te responde com um ok no WhatsApp ou com um sim sem 3 M's, já é motivo para você ficar bravo ou achar que o outro tá bravo. Uma coisa muito louca. Vou dizer para vocês, eu e a Mayara, a gente nunca brigou. Nunca discutimos. Tipo, sério, assim. Em 3 anos de relacionamento, sei lá, acho que a gente tá com 3 anos de relacionamento. Acho que a gente nunca brigou, assim, de brigar, sabe? Por quê? Porque a gente conversa. A gente conversa, entendeu? Os defeitos que eu tenho, ela chega, senta num dia no sofá, sem que os dois estejam olhando o telefone ou falando de brinquedo e fala sério. Fala, ó, o seguinte, eu quero conversar um negócio com você. Esse tipo de situação não vai funcionar. Será que a gente pode tentar trabalhar essa questão? Vamos trabalhar essa questão. O mesmo ocorre comigo e com ela. Ó, esse tipo de situação aqui vai ser muito difícil fazer com que a gente fique no longo prazo, porque para mim não funciona. Será que a gente pode melhorar? Pode, então beleza. Eu tenho o direito de ter as minhas exigências, ela tem o direito de ter as exigências dela, eu tenho a liberdade de não aceitar as exigências dela e ela tem a liberdade de não aceitar as minhas exigências. Só que, felizmente, por meio de conversa, uma conversa racional, uma conversa clara, uma conversa objetiva, uma conversa madura, no nível racional, sem que um fique jogando, escondendo coisinhas para depois cobrar,
A gente resolveu as nossas divergências muito pontuais e hoje vive em harmonia porque a gente resolveu no passado. Só que tem que ser claro e objetivo e ser íntimo até o osso, entendeu? Não ficar num jogo superficial sem manifestar os seus desgostos para depois lá no futuro você falar, mas isso aqui não funciona. Mas por que você não falou então que não funciona? Por que você ficou, por que você não falou? Por que você não disse? Não. Sabe? E aí o meu cérebro consciencioso, né, para quem assistiu o módulo do Renato sobre personalidades, vocês viram lá o que é uma pessoa muito conscienciosa. Tem nada a ver com consciência, tá? Aí assistam o módulo lá, tá aqui no RD, módulo personalidades. Eu, como uma pessoa conscienciosa, é muito bom, né? Porque é pragmata. Você simplesmente fala, é assim, 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 assado, então beleza, estamos indo para esse caminho, ok, fechou, vambora. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito, digamos que, inclinada a convivências sociais superficiais que precisam ser realizadas só para cumprir tabela, se é que vocês me entendem. Então, a Mayara raramente me chama para ir num café da tarde que ela vai com as amigas e os maridos das amigas, um jantar de aniversário de fulano ou ciclano, porque ela sabe que eu não gosto. E eu tenho direito de não gostar, né? E ela tem direito de não ficar comigo porque eu não gosto disso. Mas a gente sentou e chegou num acordo. Eu falei pra ela, ó, o seguinte, então eu vou naqueles que você achar importante, tá? E aí você me fala que é importante que eu vou. Então, desde então, a gente vive nessa rotina, digamos assim. Ela não me chama para todos, porque ela não é infantil, é uma pessoa madura, então ela não fica gastando o cartucho, entenderam o que eu quero dizer? Não fica gastando, é igual briga, é igual falar que vai terminar, vou terminar. Aí não termina e fala 8 vezes que vai terminar, cara, perdeu a credibilidade, não tem como acreditar mais em você. Entendeu? Perdeu. Você falou 1000 vezes, gastou o cartucho, não dá mais para acreditar mais, né? Então, quando ela me chama, eu não preciso perguntar se é importante. Por quê? Porque a gente combinou previamente que, quando for importante, você fala para eu ir. Então, ela não precisa sentar e falar, Wesley, isso aqui é importante, vamos e tal. Eu sei que quando ela me chama, ela fala, Wesley, vamos nesse negócio comigo? Eu não preciso falar mais nada. Vamos. Beleza, e vou lá, converso e tal, finjo que tá tudo bem, que eu tô feliz. Entendeu? É assim que funciona. Só que a gente chegou nesse acordo. E o inverso também é verdade. Tem coisas que eu só peço para ela porque eu sei que a gente combinou isso no passado, né? Então acho que essa falta de comunicação e um nível incrível de infantilidade, que eu não sei de onde que vem, a gente teria que fazer alguma reflexão para rastrear as raízes dessa infantilidade, é realmente assim um problemaço em relacionamentos, cara. Um problemaço em relacionamentos. A quantidade de tempo e energia que as pessoas perdem, né, tendo essas conversas que poderiam ser resolvidas se ambas fossem maduras em um momento, é realmente assim. E aí eu acho que vem de um universo de coisas que até perpassa algumas pautas que a gente já falou em outras lives, né? Essa questão de saber quem que é fulana, que é artista, namorou, e aí ela foi traída e chorou. Ah, ele me traiu. E aí o cara pegou 8 mina, e aí depois voltou, e aí ou o inverso, a mina pegou 8 cara, e o cara voltou, e aí ela namorou não sei quem no Big Brother, e aí acho que isso cria um universo que aquilo ali é um tipo de relacionamento, sabe? Um negócio tóxico, líquido, né? Citando Bauman, líquido que escorre pela mão e torna as palavras líquidas. Você não pode viver num relacionamento que a pessoa fala que vai terminar toda semana. Não existe isso, cara. Se a pessoa fala que vai terminar toda semana e não termina, como que dá para acreditar na palavra, né, dessa pessoa em referente em outra situação? Não dá para acreditar numa pessoa dessas, sabe? Ou essa pessoa precisa sentar com um terapeuta, conversar, trabalhar suas questões, porque é muito difícil, cara.
E isso envolve também amizades. Tem pessoas que qualquer coisa ameaçam com fazer um monte de coisa, não faz nada. Então é realmente assim, acho que essa falta de solidez na palavra da pessoa, né, se reflete nessa falta de solidez no relacionamento. E aí qualquer acordo é um acordo líquido, né? Um acordo, é uma névoa que se dissipa no primeiro raio de sol da manhã, né? Não é uma coisa sólida, concreta, palpável, que você olha e fala, bom, essa pessoa, quando ela falar que algo tá ruim, de fato algo tá ruim. Não perdeu não gastou esse negócio, né? E isso se traduz no relacionamento, isso se resolve, digamos assim, por meio de conversa, né? Por meio de conversa.